Amém, glória a Deus. Bem-vinda Amanda, que está aqui hoje conosco também. Que Deus abençoe a todos vocês. Pode tomar assento, amados, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, o Senhor Deus tem nos conduzido a algumas ministrações aqui nesta igreja. E tem hora que eu fico olhando assim, vendo o cuidado que Deus tem com este rebanho aqui. Você é uma pessoa muito especial para Deus. Eu queria que a igreja prestasse atenção no que eu estou falando aqui. Você é amado de Deus. Você não é órfão. Você é amado de Deus. Você não está neste mundo aqui sozinho, andando na sua própria sorte. Há um Deus que te ama e que Ele tem cuidado com você. Ele tem interesse em andar com você, interferir na sua vida, te abençoar, te fortalecer, te levantar e encher o teu coração de uma esperança viva, de uma esperança verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero passar agora aqui a reflexão de uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Amados, é interessante que todos os fatos que presenciamos ou vivenciamos no mundo indica que estamos debaixo de reinos. Reino da política, reino da economia, da justiça, reino da cultura, da comunicação, mas também debaixo do reino do medo, reino da violência, reino da mentira, reino da imoralidade, reino das religiões. Além dos reinos humanos, existem reinos espirituais maléficos que tentam exercer o seu governo sobre todos nós. A realidade é que todos estamos em um mundo governado por reinos e sob influência deles. Todo ser humano, conscientemente ou inconscientemente, está sob influência de algum reino. Cada ser humano tem o comportamento e a aparência do reino que ele serve. Se você contemplar as pessoas que estão ao seu redor, na sua vida, na sua caminhada, você vai ver que elas têm a aparência do reino que elas servem. Elas têm o comportamento do reino que predomina sobre a vida delas. Você está sob influência de algum reino. E para tratar deste assunto, amados, que diz respeito a todos nós, queremos que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 17, e também dos versículos de 23 até 25. E eu queria que, se possível, colocasse aqui no telão, para a gente ler juntos aqui. E vai ser então o 17, depois o 23, o 24 e o 25. Tudo bem, Rafael? Vamos juntos aí? Vamos ler juntos o que está escrito aqui? Aí você lê aqui no telão, que facilita a gente ler tudo numa versão só. O que está escrito aqui? Desde começou e a dizer, porque é chegado o reino dos céus. O 23 agora. E percorria Jesus, ensinando, pregando e curando. O 24. Assim, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curou. O 25. De sorte que de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém. Glória a Deus. Mas a minha pergunta é: o que é um reino? Um reino, ele é uma estrutura de poder, porque não é uma pessoa só. É várias pessoas que cada um tem um nível de poder até chegar num soberano. E essa estrutura de poder, elas determinam, na área em que elas estão, a forma de pensar e de agir das pessoas. Vou dar um exemplo. O governo que nós temos aqui tem um presidente e ministros e secretários de governo, uma estrutura de poder. Então, a maneira como o governo pensa, ele imprime isto na população, porque eles são governo. Entre aspas, eles são reinos. Se você chegar na Inglaterra, até a moeda que tem lá, que é a lira, tem o rosto da rainha Elizabeth II, porque ela é a rainha da Inglaterra.
Então ela tem jurisdição não só sobre a Inglaterra, mas sobre vários países chamados País da Comunidade Britânica. Porque ela reina. Então ela é a representante de um reino chamado Reino Unido. E também a Comunidade Britânica. Então reino é isso. E quando Deus cria aqui a terra, Deus estabelece um modelo de reino para cá. Deus estabelece um modelo de reino. Então veja só, a visão de Deus é que a terra ela fosse uma extensão do céu, e o modelo de governo do céu seria também o modelo de governo aqui na terra. A terra ela é um ambiente que foi criado para que o modelo de governo, o modelo de reino aqui, representasse exatamente como é no céu. Aqui seria tipo um espelho do céu. Quem olhasse o reino da terra ia dizer, o céu é assim. Porque esse foi o modelo que Deus estabeleceu quando ele cria a terra. E ele criou o homem e disse, lá terá que ter uma pessoa para reinar. E para reinar segundo o modelo dos céus, segundo o modelo do reino dos céus, essa pessoa tem que ter algo do céu nela para que o governo dela represente o governo dos céus. Então Deus, ao criar o homem que ia ser o governante daqui, Deus disse, ele só terá condições de ter um governo semelhante ao do céu se ele tiver algumas características daquele que governa no céu nele. Então quando Deus cria o homem, Deus coloca no homem a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, o que o homem precisava para governar aqui a terra, Deus libera sobre a vida dele. Quero dizer o seguinte, amado, sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, tem poder e graça para reinar. Você pode dar um amém por causa disso? Eu estou colocando isso, amado, porque nós estamos vendo um tempo em que nós como igreja, parece que nós estamos nos diminuindo, e parece que nós não sabemos mais quem nós somos aqui na terra. Nós somos tomados de uma baixa autoestima espiritual, que parece que a gente é um lixinho. Você não é um lixinho. Você tem a imagem e semelhança de Deus com você para reinar. E sempre que Deus se refere ao povo dele aqui na terra, ele fala, olha, vocês foram salvos, transformados para serem reis e sacerdotes. Deus sempre está direcionando para nós uma palavra ligada à autoridade de reino. Então você não pode andar com a sua cabeça baixa, ouvindo mentiras do inimigo, porque na realidade você não foi feito para isso. Você não é gentinha, você é reino sacerdotal. Você, aqui na igreja, vocês são reis e sacerdotes, porque sobre a vida de vocês tem uma unção de autoridade para isto. Dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, você pode estar lá, tem vários chefes acima de você, mas na hora que toca no campo do poder, no campo da autoridade espiritual, você é o rei. Você é aquele que Deus construiu o rei para reinar naquele ambiente. Não importa quem você seja. Já vi irmãs que trabalhavam de faxineira numa casa. Todo mundo lá era doutor. Na casa de um procurador. Se não me engano, era um procurador da República. Uma pessoa cheia de si. Até que um dia o filho dele ficou doente. E ele levou nas espiritualidades que ele acreditava. E ele brincava com aquela irmã quando ela ia na casa dele fazer lá o serviço. Isso foi no Paraná. Aí um dia ele percebeu que toda a espiritualidade, todo o dinheiro, toda a influência, todas as medicinas, nada curava aquele menino. Era um adolescente. E aí, aquele homem que desfazia daquela irmã, que abusava da fé dela, um dia ele se curva e reconheceu que ela era a autoridade. E aquela irmã, ela ora, aquele moço é liberto, e aquele homem aceita Jesus na garagem da casa dele. E ele, essa pessoa foi o vice-procurador da República há um tempo atrás. Veja só, porque a autoridade não estava com ele. Nesse campo, a autoridade estava com a irmã, porque ela tinha a unção de autoridade para reinar, onde ele não tinha, com todos os títulos que estavam na mão dele. Estou mostrando para os irmãos que quando Deus cria o homem, Deus coloca sobre ele uma unção de autoridade para reinar, para governar e para fazer coisas grandes, não é coisa pequena.
Amados, cada um de nós aqui tem um potencial dado por Deus para mudar São José dos Campos, para mudar o mundo. Você crê nisso? Eu nunca imaginava que eu estava um dia na África falando de Jesus, um dia estava na Europa, um dia estava em outro lugar. Hoje, até na Indonésia, a gente agora pelas redes sociais está lá orando com um grupo de gente do mundo inteiro, da Alemanha, do Irã, da China. Eu disse, como a gente está aqui? Amado, porque Deus nos deu autoridade. Então, amados, ninguém de nós aqui é mais autoridade do que o outro, porque a unção que Deus liberou, ela é igual sobre a vida de todos nós. Essa palavra é para você levantar a sua cabeça, entender que você faz parte de um reino. E quando Deus cria a terra, Ele cria todos os modelos para que os governantes aqui fossem autoridades dadas por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus cria um modelo de governo, o modelo dele estava baseado na verdade, na justiça, na sabedoria, no amor, na pureza. As leis dos céus estavam à disposição do homem como indivíduo, estava à disposição dele como família, à disposição como sociedade e à disposição como nação. Então veja só, Deus criou a terra e está dizendo assim, e Deus abençoou. Ou seja, Deus liberou sobre a terra toda sorte de possibilidades de bens serem aflorados para a vida do homem e do ambiente que ele estivesse vivendo. A palavra bênção é que Deus liberou tudo sobre a vida de uma pessoa ou sobre um ambiente para que aquele ambiente produzisse o propósito de Deus. Então, quando Deus cria o homem que abençoa, Deus está produzindo sobre ele toda a sorte de autoridade, toda a sorte de bênção para que ele cumpra o propósito dele aqui na terra. Amados, você tem isso, Deus nunca tirou isso de sobre você. Então o homem é colocado aqui na terra como uma autoridade do reino, para povoar a terra, para criar modelos de governo aqui, em que representasse exatamente como o céu é. É interessante que a Bíblia no Salmo 115, versículo 16, diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Então o que acontece aqui é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, porque Deus deu a unção de autoridade, deu sabedoria e diz, a terra, ela é governo dos homens. Então veja só, Deus não vai vir aqui para votar no meu lugar. Nós que definimos o nosso modelo de gestão da cidade, de administração, Deus não vai fazer isso aqui, porque Ele deu a terra aos homens. Ele deu a sabedoria, Ele deu a autoridade, Ele deu a inteligência, Ele deu os modelos, mas disse, agora é você que vai trabalhar. Deus não vai vir para governar a minha casa. Ele deu a mim para governar a minha casa e colocou à minha disposição toda a sabedoria, toda a unção, toda a autoridade, todo o amor para que eu governasse a minha casa. E Ele fez isso para você também. Reino de Deus. Mas é interessante, amados, que o homem com toda essa autoridade que ele recebeu, então ele é o poder legal para o exercício da autoridade. Quando eu fui promovido, eu recebi uma carta chamada Carta Patente, assinada pelo presidente da República. E está dizendo exatamente quais são as prerrogativas legais que eu tenho. Então, na realidade, eu tenho uma delegação de competência legal dada pelo presidente da República para o exercício de uma atividade. E naquela atividade precisava ser uma autoridade cuja autoridade era dada pelo presidente da República. E ele é a autoridade que faz isso. E eu tenho um documento dizendo exatamente isso, chamado Carta Patente. Então, eu sou autoridade legal, porque me foi concedido por uma autoridade maior, a maior autoridade do país, um documento dizendo, você é autoridade, e lá está dizendo quais são as minhas prerrogativas, as minhas obrigações e quais são os meus direitos. Então, eu sou uma autoridade legal. Então, quando Deus cria e coloca o modelo de governança e estabelece o homem, Deus é a autoridade legal para estabelecer outras autoridades. O fato é que o homem, amados, ele se submete a um outro reino. Então a Bíblia está dizendo que Adão ouviu conselhos de um outro reino, o chamado reino das trevas. E ele ouve o conselho desse reino e abre uma porta de concessão para este reino, de obediência, de submissão a este reino.
Então, na realidade, ele deu legalidade, porque aqui a terra diz agora a terra é de vocês, como está dizendo aqui. Os céus são do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Então, o homem que estava governando aqui resolveu ouvir a voz do reino das trevas. E quando ele faz isso, ele se submete a um outro reino. Ele deixa o reino de Deus. E é interessante que o diabo ele pergunta: qual é a regra da tua autoridade? E há uma resposta: é que nós devemos obedecer ao nosso Deus. Aquela árvore que está no meio do jardim a gente não pode tocar nem comer, porque o dia que a gente tocar nela a gente morre. Essa é a regra de quem nos delegou poder e autoridade. E o diabo diz: não é bem assim. E o que acontece é que aquele casal se submete a uma nova orientação que apareceu na vida deles. E essa nova orientação deu legalidade para que um reino outro se estabelecesse nesta terra aqui. E Deus, quando chama o homem, diz assim: a terra tornou-se maldita por causa de ti. Ou seja, você deu legalidade. Eu coloquei você como autoridade. Mas você deu legalidade para que o reino do mal começasse a governar. E todos nós aqui hoje somos testemunha daquilo que o reino do mal é capaz de fazer. Toda sorte de malignidade agora passou a influenciar a vida das pessoas e o governo nosso aqui na terra. O governo, seja do ponto de vista familiar, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista nacional, seja do ponto de vista das nações. Vamos ver algumas coisas aqui. Você vê a influência do mal na política. Você olha assim: a política daí te agrada? Você vai dizer: não. A influência do mal, ela entra na área do judiciário. O judiciário que está aí te agrada? O Supremo Tribunal Federal te agrada? Não. Aí você vê que entra na economia. A injustiça social aumenta cada vez mais. Poucos ricos e muita gente sem nada. A distribuição da riqueza tornou-se algo extremamente assimétrico. Ou seja, muito pouca gente tem muito e muita gente não tem quase nada. Porque o mal entrou na economia e causou uma forma de distribuição extremamente injusta das riquezas que pertencem a todos. O mal, ele entra na cultura. Você hoje vai ver qualquer programa de humor, qualquer coisa assim, você vai ver que é pornografia do início até o final. Você vai ver nas músicas que tocam por aí, nos funk e as outras coisas mais. Você para num sinal, vê aqueles carros com aquele barulhão. Tenta ouvir o que estão dizendo ali, que você vai sair correndo de perto. Na ética, na moralidade, no comportamento social. Veja só, eu vou citar algumas áreas aqui que entraram por causa do reino da malignidade que passou a agir na nossa na nação e no meio do homem, porque ele abriu mão da sua autoridade. Entrou a violência, entraram as drogas, os homicídios, os suicídios, entrou a corrupção, entrou os roubos, as mentiras, a idolatria, o homossexualismo, os adultérios, a imoralidade. Eu estava recebendo a informação do pastor Marcelo, um amigo meu, lá de Brasília. Ele está na cidade de Tabatinga. Tabatinga é uma cidade que fica no norte do Brasil e ela faz divisa com a Colômbia e também faz divisa com, se eu não me engano, ali com o Peru. E ele falou assim, ele estava lá evangelizando lá e disse assim: pastor, aqui é terra de ninguém. Parece aqueles filmes antigos de faroeste. Aqui é terra de ninguém. E uma coisa que ele descobriu lá: pastor, aqui é um centro de tráfico humano, inclusive de órgãos também. Muita gente que some, que você não sabe para onde ela foi, às vezes vão parar por lá. Tráfico humano. Amados, e a Guiana é um dos locais por onde entra muitas mulheres do Brasil que são iludidas por promessas de emprego, ganhando bem, vida fácil, e elas chegam lá, tornam-se prisioneiras de um sistema de prostituição. E tem pessoas por trás disso ganhando dinheiro no mundo inteiro.
tráfego de gente, tráfego humano. Coisa horrível isso. Estou dizendo que eu recebi essa informação ainda ontem. Opressão política e religiosa. Tudo isso, amados, é um outro reino que está comandando. Você olha o que acontece na Coreia, olha o que acontece na China, olha o que acontece em vários países africanos, em relação queimando igreja na Índia, em tudo quanto é lugar, na Indonésia também. Ideologia de gênero, feitiçaria, ganância, orgulho, egoísmo, e a lista vai, porque essa lista ela está associada às características do reino das trevas que entra aqui e começa a operar aqui no nosso ambiente. Então hoje nós vivemos num ambiente, quando Deus diz a terra é maldita, tornou-se maldita por causa de ti, Deus estava dizendo, a terra tornou-se maldita porque o governo dela, espiritual dela, está na mão do rei das trevas. Todos nós aqui poderia levantar e ter um discurso inflamado de muita coisa que você está vendo e que não deveria estar acontecendo. E eu diria que muitas dessas coisas são comuns a todos nós, porque tem um reino que está reinando aqui. Amados, você liga a sua televisão, aí diz que matou, roubou, não sei o que e tal, liga lá no Datena, põe na tela aqui, é só coisa de violência, coisa que a gente não gosta de estar vendo. Que é isso? Porque tem um reino que está reinando. E ele está produzindo os seus frutos, que está trazendo tristeza, está trazendo morte, está trazendo luto, está trazendo desesperança, está trazendo dor para muita gente. Porque um dia, aquela autoridade que Deus deu para o primeiro homem, o primeiro governante, ela foi cedida. E foi dado legalidade para que um reino estranho, chamado Reino das Trevas, entrasse aqui no Brasil, entrasse na terra, não só, e no Brasil naturalmente. Mas quando eu olho a palavra de Deus, no texto que nós lemos aqui, está dizendo, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O céu não ficou desconectado do que estava acontecendo aqui na terra. O reino das trevas veio devastador, trazendo toda sorte de malignidade que afeta todo ser humano, afeta a família, afeta a sociedade, afeta tudo. Mas o céu não estava desatento ao que estava acontecendo, porque num tempo determinado por Deus, porque tudo no céu acontece de forma chamada legal, porque Deus é uma autoridade e Ele trabalha com legalidade. Deus não é ajeitadinho, Deus não é aquilo que a gente possa pensar aqui. Não, Deus ele é o ser que trabalha com legalidade. E para ter legalidade de trazer o reino de volta, ele manda o seu filho Jesus Cristo. Porque num reino, a legalidade de atos está relacionado a uma herança, a quem tem legalidade na estrutura hierárquica do reino. E Deus então manda o seu filho Jesus Cristo para a terra. E Jesus Cristo chega, pisa aqui na terra e começa, assim que começa o seu ministério, ele começa a dizer o que ele veio fazer aqui. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele chegou a hora daquele reino que torna a terra maldita começar a ceder lugar a um reino que chegou. Chegou novamente o reino de poder, o reino de justiça, o reino da verdade, o reino do amor, o reino da esperança, o reino da restauração. Glória a Deus. Por isso que Jesus é chamado o segundo Adão, porque ele veio exatamente para trazer o reino de volta. E é interessante, nós olhamos na palavra de Deus, e Jesus pregou o tempo inteiro a respeito do reino. Porque nós precisamos entender debaixo de que reino nós vamos caminhar agora. E nós agora temos o discernimento para saber que reino vai governar a nossa vida. Só que o Senhor Jesus ele não impõe isso a gente. A palavra de Deus ela é liberada e nós a recebemos por consciência, por entender que o Espírito Santo nos revela dizendo, este é o reino da verdade, este é o reino de justiça, este é o reino que te restaura, este é o reino que trouxe de volta a autoridade sobre a tua vida na pessoa da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então, amados, quando eu tomo a decisão de receber Jesus no meu coração, eu estou tomando a decisão de receber o reino de Deus em minha vida. E aonde o reino de Deus chega, ele vai tirando os outros reinos que estão governando. Então aquele reino que eu carregava comigo, que é o reino da mentira, era o reino da violência, isso vai saindo da minha vida, porque o reino de Deus chegou, porque ele é paz, ele é justiça, ele é amor, ele é restauração, aleluia. E quando eu recebo o reino de Deus, as virtudes do reino de Deus começam a operar em minha vida, e isso não é um discurso teológico, isso é uma realidade que Deus estabeleceu para mim e para você, meu irmão.
Saia dessa bolha que está te confinando a uma visão que você é pequeno, que você não tem nada, que não tem mais jeito. Sabe que o reino do céu chegou, aleluia, e aquela unção que estava sobre Adão, que ele perdeu, ela volta em Jesus Cristo sobre a sua vida. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Reino dos céus. E é interessante que no texto que nós lemos na continuação, nos versículos 23 até 25, fala assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Veja que Jesus o tempo inteiro ele estava preocupado com o reino, dizendo, porque o reino afeta a vida de todo mundo. O reino afeta todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas públicas, as áreas íntimas, afeta toda a área, toda forma de pensamento. E o reino de Deus, ele também tem a sua cultura, ele tem as suas leis, ele tem a sua justiça, ele tem o seu modo de agir em relação às pessoas. E é tudo aquilo que o ser humano precisa no dia de hoje, é receber o reino de Deus no seu coração. E diz que Jesus andava por essas cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos que pareciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, e os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava a todos. Porque quando o reino chega, ele opera em várias dimensões. Jesus operava na dimensão da fé, na dimensão espiritual, mas ele operava também na dimensão social, na dimensão emocional, na dimensão física. Onde o reino chegava, um poder estava operando, porque o reino de Deus, ele é poder. Aleluia. Eu estou aqui nesta igreja, amados, por causa do reino de Deus. Nós estamos reunidos aqui nesta noite por causa do reino de Deus. Eu não posso me desconectar de que eu faço parte do reino de Deus em Cristo Jesus. Eu digo para muitas pessoas, o reino de Jesus, ele pregou o tempo inteiro sobre o reino de Deus. Por que ele estava preocupado com isso? Porque é o governo que dirige a vida das pessoas. E não é só na igreja. Amados, o reino de Deus, quando ele entra na nossa vida, ele muda a nossa forma de ver, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir. Porque nós agimos de acordo com a vontade de Deus, porque o reino de Deus agora ele veio, está conosco. E aonde você chega, como a sua cidadania do reino de Deus, você é uma pessoa que chama atenção, porque você foge dos padrões normais daqueles que vivem debaixo do reino das trevas. Nas coisas pequenas. Me lembro uma vez que uma pessoa, ela foi fazer declaração de imposto de renda e disse assim, não, eu vou pegar umas coisas da minha sogra, vou jogar aqui dentro, porque não sei o quê, porque vai dar uma restituição maior. Ribeiro, você não quer fazer assim? A gente recebe um dinheiro a mais. Eu digo, não. Não, rapaz, a gente faz, porque esse governo tira muito imposto da gente. Eu digo, não, sabe por quê? Porque o governo do reino de Deus está dentro de mim, diz que eu tenho que ser a verdade. Eu não posso mentir. Eu não preciso mentir. Eu não preciso mentir para levar vantagem. Porque o reino de Deus, ele me deu todas as vantagens que eu preciso. O reino de Deus disponibiliza para você todas as vantagens que você precisa. E é interessante que onde Jesus andava, ele não só pregava o reino dos céus, mas ele realizava muitas obras extraordinárias. Jesus era um homem preocupado com pessoas. E até hoje os céus se preocupam com pessoas aqui na terra. E sabe de uma coisa, Jesus se preocupa com você. Ele veio trazer o reino exatamente porque ele se preocupa com você. E ele não quer que você seja uma pessoa qualquer. Ele quer que você seja um cidadão do reino. Glória a Deus. Mas Jesus, quando ele nos ensina a orar, ele fala para a gente assim, olha, quando você orar, ponha na tua oração o reino. E ele diz assim, quando você for orar, você diz assim, estou em Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Olha só, a primeira coisa que está nessa petição é que o reino venha. Só que o reino de Deus não tem um palácio lá em Brasília, ou aqui em São Paulo, ou aqui em São José. O reino de Deus, ele se manifesta dentro de cada um que abre o seu coração e recebe a palavra de Deus. E quando você recebe a palavra de Deus, está sendo liberada, você está recebendo o reino de Deus, o governo de Deus em sua vida. E as pessoas que recebem o governo de Deus em sua vida, elas são chamadas de filhos de Deus. Aleluia.
Não existe filho se não tem um DNA, alguma coisa que conecta o filho ao pai. Não existe filiação a partir daí. Então Deus está dizendo, como é que eu vou reconhecer que você é meu filho? Deus falou assim, então tá bom, meu filho vai estar dentro de você através da palavra, e aí quando eu olho em você, eu vejo o DNA do meu filho em você, e eu digo, você também é meu filho. Por isso que eu preciso de ter Jesus na minha vida. E é interessante que Jesus fala sobre o reino muitas vezes. E ele falou isso mais do que a morte dele. E por que isso? Porque Jesus, ele queria que nós entendêssemos que existe um governo espiritual que modela tudo neste mundo aqui. Mas Jesus, por que ele morreu na cruz? Porque na realidade, a hora que Jesus ele convida a gente para entrar no reino dele, você poderia dizer, ah, eu quero, ah, eu gosto, ah, que maravilha. Mas a hora que você vai entrar no reino de Deus, o reino de Deus, daqui para dentro, é um reino de justiça. E todos nós fomos colocados na condição de condenados pelos nossos pecados, porque nós nascemos debaixo de um reino do pecado. E aí como é que eu faço para entrar lá se há uma acusação contra mim, dizendo que eu sou pecador e eu não tenho acesso ao reino de Deus? A justiça de Deus diz assim, então, para você entrar lá, você não tem condições. O seu pecado é pecado de morte. Exatamente isso. Então você merece morrer. Existe uma condenação contra você, existe uma sentença contra você, e que você, mesmo gostando do reino, você não pode entrar. E nós então estamos diante de uma impossibilidade para entrarmos no reino de Deus, apesar de querermos entrar lá. E aí, Ricardo, só teve um jeito, falou assim, olha o seguinte, me dá o cartão de crédito de todo mundo aí. Você tem dívida de 20 mil, você tem de 40 mil, 16 mil, você tem de 50 mil, 100 mil, me dá aqui de todo mundo. Pegou o cartão de crédito de todo mundo e foi lá na cruz e disse, eu pago o preço de todo mundo. E agora você, em Jesus Cristo, você pode entrar no reino de justiça, porque ele cumpriu a justiça de Deus no corpo dele, para que você fosse reintroduzido no reino dos céus. Então hoje, amado, eu posso andar e dizer, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que me deu o direito de entrar nos céus pelas portas, pelo novo e vivo caminho. A hora que eu chego nas portas, se alguém quiser me barrar, eu falo assim, o sangue de Jesus Cristo pagou o preço por mim, eu tenho o direito a entrar. E esse é o único caminho para entrarmos no céu, não tem outro. Eu conheci muitas pessoas que diziam para mim, Ribeiro, eu sou uma pessoa boa, eu não fumo, eu sou bebo social, cuido da minha família, eu vou entrar no céu. Não, só entra no céu os lavados e remidos no sangue de Jesus. Ou seja, aqueles que depositaram a cédula pecaminosa nos pés de Jesus, dizendo, Jesus me perdoa. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, se nós confessarmos os nossos pecados. E a partir daí nós temos direito à entrada a um novo e vivo caminho. Um caminho que é inaugurado somente para aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas o Filho de Deus veio aqui e cumpriu a justiça de Deus, que castigava todos nós. Ele pagou o preço por nós e foi lá na cruz e disse, está cravado aqui as sentenças condenatórias sobre todos aqueles que aceitarem a mim como o Senhor da vida deles. E quando você faz isso, você então recebe Jesus Cristo e você recebe o direito de entrar de volta no reino, ser um membro do reino de Deus. E agora você tem aquela autoridade restaurada que Adão tinha, que ele perdeu. Você está entendendo agora? Amado, essa autoridade é necessária você exercê-la todos os dias. Você sai dessa porta aqui, pega o seu carro, e ali na esquina alguém lhe dá uma fechada, e você, no outro tempo, você agiria segundo as regras do reino das trevas, mas agora você está no reino da luz, no reino dos céus. Você diz, agora não é mais assim, não é mais xingando, não é mais quebrando o carro do outro, não é mais dando tiro no outro, eu tenho um outro padrão de agir, porque o reino dos céus está comigo. Ainda que aparentemente você leve algum prejuízo, assim, mas não tem problema, ele está dando prejuízo, não é para mim, é para o reino. Amor, tem coisas muito interessantes aqui. E quando você vive com intensidade, com entrega total,
ao reino de Deus. Aí você sai um dia na rua, vai fazer uma viagem. Então você pertence ao reino de Deus. E você fala assim: Senhor, tudo que eu tenho é o teu reino que me proporcionou. Eu não sou mais meu, a minha casa não é mais minha, meus filhos também não são meus, tudo é teu. Porque você se entregou ao reino em Jesus Cristo. Aí vem um ladrão, roubou o teu carro. Você fez uma viagem, ele roubou o teu carro. Aí você sai dali um pouco entristecido, fala assim: ele levou um carro que não era meu, era do reino. Esse ladrão vai pagar, prestar conta para o dono do reino, porque o carro, tudo que eu tenho é do reino. Não era meu, era emprestado. É assim, alguém num negócio deu-lhe um baita de um prejuízo, e você tinha razão. Assim, ele deu um prejuízo para o reino, porque tudo que eu tenho é do reino, a minha empresa é do reino. Então ele deu um prejuízo para o reino, então ele vai prestar conta para o dono do reino. Vou trazer aqui para dentro da igreja aqui. Quem orientou que os irmãos dessem dízimos e ofertas? Não foi o pastor da igreja. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Então, quando o irmão entra aqui na igreja e você tem R$5, R$10, e você vai dar de oferta, quando ele está na tua mão, é uma oferta, é um dinheiro teu. Você pode ir ali, comprar uma coxinha de galinha, pode comprar alguma coisa, enfim, pagar um estacionamento, é seu. Mas a hora que você coloca nessa salva aqui, ele não é mais seu e nem é do pastor, ele é do reino. Se eu usar mal como pastor da igreja, eu estou usando aquilo que não é meu, aquilo que é do reino, e eu vou prestar conta ao dono do reino. Não estou entendendo como é que é? Eu não tenho direito de pegar aquilo que é do reino e fazer o que eu acho que devo fazer. Porque o reino definiu como é que nós vamos usar as provisões desta igreja aqui. Então se alguém começar a se enriquecer, está tirando aquilo que é do reino para seu benefício próprio, além daquilo que lhe é previsto, vai prestar contas ao dono do reino. A gente acha o seguinte: mas reino, eu estou nessa vida aqui, eu não estou vendo o reino. Mas Jesus Cristo diz: o reino dos céus não vem com aparência, essa que nós estamos acostumados a ver. Mas ele existe, ele é poderoso, ele é soberano, amados, e ele quer nos incluir no reino do seu amor. Amado, você não é uma pessoa qualquer, não. É interessante falar assim: mas e quanto às questões desta vida aqui, como é que faz? Jesus, ele entendia as nossas preocupações com as questões da vida e como é que eu me relacionava com as necessidades desta vida e também com as necessidades do reino. Jesus estabeleceu em Mateus 6:33, dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas aquelas coisas que vos causam preocupação como prioridades da vida, vos serão acrescentadas. Essa palavra tem desafiado a fé de muita gente. Porque Jesus diz: o reino dos céus e a sua justiça, ele tem que ter prioridade na vida daqueles que entram no meu reino. Meu reino não é um reino de segunda categoria. O reino de Deus, ele sempre tem que estar em primeiro lugar. E quando nós colocamos o reino de Deus, o governo de Deus, as leis de Deus em primeiro lugar na nossa vida, Deus está dizendo assim: eu asseguro que as outras coisas que vos causam ansiedade e preocupação vos serão concedidas. Está na palavra. E Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus disse, a palavra de Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O Senhor está nos dando garantias que quando nós entendemos o reino dele, o governo dele, e nós recebemos e priorizamos, o resto Deus cuida. O problema é que às vezes nós estamos tão ansiosos com as questões dessa vida, que o reino de Deus parece ser um reino que está na última prioridade das nossas vidas. Mas o Senhor Deus quer trabalhar em nós hoje, amados. Deus quer que nós retornemos para o reino. Porque Jesus, ele mostra aqui o reino operando. Jesus, ele nos ensina a rogar pelo reino. E Jesus nos ensina a estabelecer o reino como prioridade. Falamos muito pouco sobre esse assunto em nossas igrejas. Muito pouco sobre o reino de Deus. Parece que nós vivemos um tempo do desespero e dos desejos.
Nós chegamos na casa do Senhor, Senhor me dá, Senhor acontece, Senhor. E Deus está dizendo, ei, eu quero realizar coisas maiores na sua vida. Deixa o meu reino começar a funcionar dentro de você, e a partir daí você vai ver que coisas grandes aconteceram na sua vida. Deus não se descuidou das minhas necessidades físicas, das minhas necessidades emocionais. Ele está dizendo, eu cuido disso também na sua vida. Amados, e cuida muito melhor do que nós. Você crê nisso? Igreja, você crê nessa palavra? Nós precisamos de mais do reino de Deus conosco. A gente canta Pai Nosso, né? Venha o teu reino. E parece que isso passa tão longe das nossas realidades. Mas Deus está dizendo, eu quero governar dentro de você. Abre o teu coração e deixa o governo de Deus agir. O fato é que nós nascemos no mundo pecaminoso, no mundo da injustiça, e tudo isso tornou-se normal para a gente. É normal a gente conviver com a violência, é normal conviver com a impureza, com a imoralidade, é normal conviver com a mentira, é normal conviver com a corrupção, é normal conviver com prostituição. Parece que tudo isso já está aí, e isso não nos incomoda, porque nós nos adaptamos a uma terra que tornou-se maldita. Mas Jesus está dizendo, meus filhos, não é isso que eu planejei para vocês. Eu estou colocando um reino aqui para vocês, um reino de bênção, um reino de alegria, um reino de esperança. Tome posse disso hoje, em nome de Jesus. Quantas pessoas vivem como miseráveis, porque elas se adaptaram neste mundo maldito, e elas não conseguem ver o reino de Deus. Mas a palavra de Deus para você nesta noite é, o reino de Deus, ele veio, ele está aqui, e a palavra do reino está sendo liberada. Receba Jesus Cristo, o dono do reino, na sua vida hoje. E não seja mais a mesma pessoa. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Nós estamos terminando essa ministração aqui, mas eu não quero que você saia daqui mais um culto. Deus está dando uma chance para nós hoje aqui, que eu não sei se ela vai voltar outra vez, de você pegar sua carteirinha velha do reino. Você acha que ela não valia mais nada? Hoje o Espírito Santo está dizendo, vem cá que eu vou mudar a validade dela. Quero mudar a validade da sua fé. Quero mudar a validade da sua visão, da sua esperança. Amado, Jesus morreu na cruz do Calvário. Não foi uma morte comum. Foi o único justo que morreu pelos outros, para que nós fôssemos reintroduzidos no reino. Por isso nós estamos falando de redenção, remissão. Tudo tem um re. A palavra re é uma palavrinha que ela quer dizer repetição, restauração. O rei de Deus quer operar hoje aqui. Abra os seus olhos e contemple, Jesus está aqui. Ele disse, aonde tem um grupo reunido no nome dele, ele estaria ali. Jesus é aquele que onde nós invocamos o nome dele, ministramos no nome dele, ele está presente. Ele decidiu isso para que eu e você soubéssemos que nós não somos órfãos no mundo que tornou-se maldito, mas você é filho amado de Deus. E por isso, antes de terminar essa ministração, eu quero convidar você que não sabe se faz parte do reino de Deus, ou que um dia fez parte e se perdeu uma visão, teve uma desesperança, e você tomou um outro caminho. Jesus Cristo está dizendo, hoje é dia de você voltar para o reino, se conectar com o reino de Deus. Essa decisão não posso tomar por você. Cada um de nós aqui tem a cara do reino que serve. De repente você entrou aqui e disse, o meu reino é o reino da tristeza. Nesta igreja entrou pessoas aqui que estavam debaixo do reino do suicídio. Não tinha começado o culto, eu atendi uma pessoa desesperada aqui, que ela estava passando nesta rua para suicidar-se, e por uma providência divina ela entra aqui. Estava só eu aqui no templo, eu estava perto daquela caixa de luz lá atrás. Essa pessoa entra desesperada, diz, pastor, me ajuda que eu vou para o suicídio. Mas amados, o reino de Deus estava operando aqui,
conversei com essa pessoa, ministramos como autoridade do reino sobre a vida dessa pessoa. E ele sai, ele diz para mim: eu sou funcionário do CTA. Alguém, mano, funcionário público, salário garantido, não tem crise econômica, mas estava em desespero, porque um reino da morte chegou sobre ele, convencendo que ele tinha que tirar sua própria vida. Passa um tempo, eu saio daqui da igreja, vou ali na Praça do Bradesco, ali tem um estacionamento perto daquela igreja que tem ali. Aí quando eu chego lá, encontro uma roda de pessoas, todo mundo dando risada. Aí deixei o carro lá. Aí uma pessoa daquela roda fala assim: pastor, você se lembra de mim? Se não estou lembrado não. Assim, eu sou aquele do suicídio. Era a pessoa que mais dava risada de alegria lá naquela praça ali, ó. Sabe o que é isso, amados? Porque o reino chegou. O reino chegou. Nós comentamos aqui ainda há pouco a cura da irmã Mônica na quarta-feira. Ela entrou nessa igreja aqui sentindo muitas dores, quase não conseguia ficar em pé. Aí aquele irmão ali, irmão Arésio, estava orando, e após a oração ela disse: eu quero dar um testemunho, pastor, eu fui curado aqui em nome do Senhor Jesus, porque o reino está operando aqui. Então o reino que liberta alguém da tentativa de suicídio. Chegou um moço aqui do PCC, disse: pastor, eu tenho 6 balas enfiadas no meu corpo, eu não quero mais essa vida, porque o reino de Deus entrou na minha vida. E nós caminhamos com esse moço enquanto ele estava aqui. Ele se mudou daqui agora, não está mais congregando aqui. Mas Jesus tira a pessoa do crime, porque ele decidiu entrar de volta para o reino. A palavra do reino chegou na vida dele e transformou a vida daquele moço. Ele disse: pastor, agora eu não tenho salário, eu não tenho nada, tudo que me resta é uma oferta para eu voltar a ser traficante. Ele disse: não, a igreja vai lhe ajudar. E a assistência social, durante um bom tempo, nós o ajudamos até que ele tomou um outro destino. Jesus faz isso. Entrou aqui um homem que já tinha pertencido a essa igreja. Disse: pastor, eu tenho 10 DVDs gravados de pregação de multidões, e hoje eu cheirei todas e bebi todas. Eu passei 2 horas com ele sentado naquela mesinha do canto ali, ministrando a palavra do reino. Aquele moço não voltou naquele dia. Veio uma outra vez aqui, na quarta-feira a gente estava orando, ele passou aqui, eu disse: você precisa voltar para Jesus. E ele tinha vários laços do reino das trevas que o prendia. Quando foi um dia, ele mandou um recado para mim: diga para o pastor que eu voltei para Jesus. E ele está alegre com Jesus hoje, com a vida dele toda atrapalhada. Jesus disse: vinde como está. E Jesus começa a colocar cada coisa no seu devido lugar. Eu estou passando para os irmãos aqui algumas experiências daquilo que Deus faz. Encontrei com pessoas que, uma vez aqui também, chegando da Fundação Casa, chegando aqui, tinha uma pessoa ali fora: pastor, eu preciso de uma ajuda. E a gente disse: não, nós vamos te ajudar, mas você precisa ter um encontro com o reino de Deus. E essa pessoa, nós sabíamos que a vida dele era uma vida bastante irregular. Eu disse: recebe Jesus, recebe o reino de Deus. Eu digo: fala para Deus aquilo que te impede de fazer parte do reino dele, ou seja, confessa os teus pecados. E aquele homem começa a falar, de repente ele entra numa convulsão de choro e confessa um assassinato no meio. Mas Jesus entrou na vida dele. Aquele homem saiu dali e falou assim: pastor, meu pé parece que não toca mais no chão. Sabe por quê? O peso do pecado saiu e o reino entrou. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, esse Jesus que opera curas, opera milagres, que opera salvação, libertação, Ele está aqui para te renovar a tua carteira de filho de Deus. Receba, meu irmão, minha irmã, esta palavra e leve no seu coração. Eu quero saber quem quer receber Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é o dono do reino. Dê um sinal para a gente orar para você assim. Eu quero saber se tem alguém aqui no nosso meio. Ou você se afastou da presença do Senhor e o reino de Deus chegou até você hoje através dessa ministração. Não deixe passar essa oportunidade. Louvado seja Deus. Tem uma mão levantada lá atrás, se não me engano. Alguém?
É isso mesmo? Alguém levantou a mão aqui atrás? Tem uma pessoa lá atrás que levantou a mão. Que Deus abençoe você. Vamos estar orando por aquela vida preciosa que levantou as mãos lá atrás, querendo o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também convidar nesta noite aqui. Tem pessoas aqui que estão precisando do reino de Deus, crentes, que precisa de um renovo do reino de Deus. Vou falar aqui da minha linguagem, que precisa de vitaminas do reino de Deus. Se você está assim, dê um sinal dizendo: eu preciso. Amado, eu estou sempre precisando, eu preciso. Eu sou dependente da terapia do reino. Às vezes você pode estar aqui com uma enfermidade. Não assimile que não tem jeito. Porque a obra da cruz que o reino realizou aqui na terra, ela cancela sobre nós o poder da enfermidade, o poder do pecado, o poder de tantas coisas ruins, o poder do reino das trevas. Porque está escrito em Isaías 53 que ele levou sobre si todas as enfermidades, levou sobre si, amado, nossos pecados, levou sobre si. Então está dizendo o seguinte, que a obra da cruz, ela cancela o poder da toda a malignidade sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Você crê nisso, igreja? Vamos clamar ao Senhor agora. E logo após nós estaremos terminando essa nossa ministração. Amados, mas há um poder de Deus aqui. É sensível aqui o poder de Deus aqui. A glória de Deus está sobre este lugar, porque Deus nessa noite quer quebrar jugos, quer tirar fardos pesados de sobre os teus ombros. E só quem tem autoridade no reino dos céus pode fazer isso. E o reino das trevas hoje vai ter que recuar em nome de Jesus. Vamos entrar nessa palavra de oração agora, com fé na presença do Senhor nosso Deus. E vamos deixar Deus operar em nossas vidas poderosamente. Hoje é noite de entrega total, amados. E, Senhor, está tudo aqui. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu sinto, tudo que eu penso, está aqui na tua presença. Faça em mim a tua vontade. Venha o teu